A vida é chata quando tu busca ser feliz a todo momento, quando tu busca prazer a todo momento, tu tá fritando o teu sistema de dopamina, fritando o teu cérebro, quando tu só fica rolando no Instagram, vendo modelos super exageradas, com corpo absurdo, tu só vê pessoas tendo vidas maravilhosas, só filmes super exagerados, e um bolinho com um monte de açúcar e coisas com um monte de cores, super dramáticas as novelas, tudo muito animado, cheio de fofocas, vidas no Instagram falsas, exageradas, todo mundo sempre feliz. Aí quando tu volta pra tua vida normal, tu não consegue nem ler um livro. Porque teu sistema de dopamina, teu tempo de atenção é muito baixo de ficar deslizando no TikTok. O livro parece muito chato. E as mulheres que tu vê à tua volta parecem muito feias. E o sexo da vida real parece muito falso comparado ao da pornografia. E as comidas naturais, que deveriam ser gostosas, falta açúcar nelas, falta tempero. Porque tá tudo muito exagerado. Se tu fica nessa fritada, assim, de só ficar tentando estimular tua dopamina e ter um prazer muito absurdo, a vida normal vai parecer chata e preta e branca e sem sal. E isso vai te causar um sentimento de vazio e de odiar a sua própria vida, e de ter inveja de outras pessoas que tu acha que vivem essa vida exagerada, mas só mostram isso nas redes sociais. Pega esse exemplo para tu entender um pouco melhor. Quando eu era mais novo, eu jogava muito videogame, assim como muitos amigos meus, mas a gente não se sentia nem um pouco mal com isso. Agora, quando eu comecei a escrever um diário, eu chegava no final do dia e contava o meu dia, e todo dia eu nem lembrava o que eu tinha feito no dia, porque eu nem me preocupava muito, e eu via os dias passando, aí eu comecei a não gostar tanto disso. Tem uma frase de um filósofo muito famoso que eu vou colocar aqui que é: o ser humano não aprende com a experiência, ele aprende refletindo sobre a experiência. Se tu só for vivendo, se tu for tropeçando com a vida, tu vai ser um cara muito ignorante, mesmo que tu viva 1 milhão de anos. Mas se tu viver e refletir e pensar sobre as experiências que tu tá vivendo, tu vai aprender muita coisa. E o que eu aprendi olhando para esse mês foi: se eu passo um mês praticamente só jogando videogame o dia inteiro e olho para esse mês, eu não sinto orgulho dele. Eu sinto um vazio. E é por isso que tantas pessoas não gostam de ter uma rotina, não gostam de ter alarmes, não gostam de anotar tudo que elas fizeram no dia. Porque se elas fossem obrigadas a ver a própria vida como se elas fossem uma mosquinha vendo o que elas fazem o dia todo, elas iam chorar, elas iam se sentir mal, elas iam se sentir culpadas e tristes vendo como é a própria vida. Então elas entram num estado que a psicologia chama de negação. Elas não querem prestar atenção no que elas mesmas fazem durante o dia, porque se elas soubessem como elas estão desperdiçando a própria vida, simplesmente vendo qualquer coisa no Netflix para passar o tempo, que é a única coisa que elas têm, elas iam se sentir muito mal. Então elas negam, nem pensam sobre, isso aí é coisa de não, eu não vou nem pensar sobre. Porque se elas pensassem sobre, ia ser demais para elas, ia estressar, ia causar muita ansiedade para elas conseguirem lidar com isso. Porque se elas realmente refletissem, elas iam querer mudar. E essa mudança assusta elas. Depois de um tempo, eu comecei a dar o meu melhor. Eu ainda não tinha conquistado muitas coisas, eu ainda era magro, eu não tinha shape, eu não tinha conquistado praticamente nada, mas eu tava tentando. Eu tava vendo vídeos motivacionais, eu tava tentando acordar cedo, nem todo dia eu conseguia, às vezes eu botava alarme para 6 e acordava às 8, mas eu já tinha intenção, que é a primeira coisa pra tu mudar. Eu já tinha dito que eu ia pra academia. Às vezes eu não ia, mas eu tinha dito que eu ia. E eu já comecei a tentar, me esforçar, ir pra lá e tudo mais. E durante todo esse tempo eu ainda escrevi o meu diário. Inclusive ele é esse. Tinha uma carinha feliz quando eu tava muito feliz, uma carinha triste quando eu tava muito triste. E eu escrevia muito. Quando eu comecei a ler esse diário, mesmo nessa época que eu ainda não tinha shape, ainda não tinha um monte de coisa, isso começou a me dar esperança, porque eu via que eu tava tentando. Que todo dia eu tentava, eu errava muito, eu escrevia sobre isso, melhorava e no próximo dia eu vinha mais forte. Às vezes eu piorava e ficava uma semana sem até escrever no diário, sem fazer nada, esquecendo as coisas, mas depois eu voltava, percebia o quão errado essa semana tinha sido, o quanto eu conseguia melhorar, o quanto eu queria certas coisas na minha vida, tinha sonhos e voltava a correr atrás. E ler esse diário de uma pessoa que estava tentando, errando, acertando e dando o seu melhor, se tropeçando e realmente tentando, comparado a uma pessoa que antes estava completamente perdida na vida. Eu era que nem essas bolas aqui, ó. Eu tava indo para todos os lados. Eu tava crescendo para todos os lados e não tava crescendo para lado nenhum. Entendeu? Uma pessoa que quer ser tudo acaba não sendo nada. E agora, mesmo com dificuldades e com pedras no caminho, eu tava indo numa direção. E eu conseguia ver que eu tava indo, mesmo devagarzinho. E isso me deu muita esperança. Esperança. Tu tem que entender de onde vem a tristeza. A tristeza e o sentimento de vazio vem de nós nos culparmos, de sentirmos que é nossa culpa. Nossa, como eu sou burro, como eu tinha que ter feito isso, como eu sou gordo, como eu sou retardado, como eu tinha que ter feito isso e aquilo. Essas vozes dentro da nossa cabeça que nos deixam tristes, essas inseguranças, são vozes dizendo que a culpa é nossa, que a gente tinha que ter feito algo diferente. Então a tristeza vem de tu achar que tu não é o suficiente, que tu não merecia alguém, de que tu tinha que ter feito algo, que tu errou e que a culpa é tua. Então para tu entender como eliminar essa tristeza, tu tem que entender então de onde vem a felicidade. A felicidade vem de não sentir essa culpa, de saber que tu deu o teu melhor. Se tu tiver um diário, tiver alguma coisa, tu estiver refletindo sobre as tuas experiências e entendendo por que tu fez o que tu fez, tu vai deixar de se arrepender, tu vai atingir mais paz de espírito. Me pergunta se eu me arrependo de alguma coisa na minha vida. Não. Eu dei o meu melhor. Eu genuinamente estava tentando fazer o melhor para as pessoas, estava tentando fazer o melhor para mim. Às vezes eu estava um pouco confuso, às vezes eu não sabia, às vezes alguém não me ensinou, mas eu estava dando o meu melhor, eu estava tentando. E até hoje
eu tô fazendo isso. Então se tu desenvolver essa confiança e essa segurança de ser honesto contigo mesmo, de não estar nesse estado de negação, de se tornar um contigo mesmo, de ser presente, de falar o que tu pensa, de refletir sobre as tuas experiências, tu vai perceber que tu vai começar a dar o teu melhor na tua vida. E quando tu começa a dar o teu melhor e tentar, a tua tristeza vai sumir. Entende? Até hoje, as únicas tristezas que eu tenho são de momentos onde eu senti que eu podia ter feito algo diferente. Pô, quando eu acordei às 8, eu sabia que eu podia ter acordado às 6. Pô, quando eu fiquei mexendo no celular, eu sabia que eu podia ter feito algo produtivo. Eu não fico triste quando eu acordei tarde, sendo que eu fui, tipo, dormir tarde porque eu precisava fazer isso, porque eu não tinha escolha. Tu nunca vai ficar triste por algo que tu não tinha escolha e tu teve que fazer. Tu vai ficar triste nos momentos que tu sabia que tu podia ter feito algo e mesmo assim tu não fez. Porque no fundo, a tua mente, ela é justa consigo mesma, ela não é injusta. Tu nunca vai se julgar por algo que tu não podia ter feito. Tu nunca vai se julgar por não ter saído voando e salvado alguém que nem um super-homem. Não. Tu vai se julgar por ter sido preguiçoso e ter ficado um pouco mais ali na cama e não ter visto que uma criança se machucou. Aí sim tu vai se julgar, porque tu podia ter feito diferente. Mas tu não vai se julgar por ter tirado um caminhão de cima de alguém. Isso é impossível. Então, no fundo, o teu coração e a tua mente, eles estão bem alinhados. E eles vão te dar esses sinais. E tu tem que fazer é ouvir esses sentimentos. Para começar a fazer as coisas que no fundo do teu coração tu sabia que tu podia ter feito. Mais do que tu podia ter feito. Tu tá sentindo essa culpa muitas vezes porque tu sabe que tu devia ter feito. E vai ser difícil olhar para essas coisas. A maior parte das pessoas passa a vida inteira sem olhar para elas. Em negação, sem querer ouvir esses sentimentos porque dói. Mas essa dor no início vai passar. E com o tempo tu vai conseguir se tornar um consigo mesmo. E tu vai agradecer por ter essas vozes dentro de ti. Eu agradeço, cara, porque eu sei que eu não consigo procrastinar. Se eu procrastinar muito, se eu começar a vagabundear muito, eu vou perceber, nossa, eu vou me sentir um pouco mal, nossa, eu não devia ter feito isso. Aí eu vou refletir por quê e vou parar. Então é como se fosse um medidor dentro de ti mesmo que não te deixa se desviar da tua missão, seja ela qual for. Outra questão super importante de aprender é que além da questão da dopamina, a maior parte dos prazeres instantâneos vão te dar um pico de prazer muito alto agora, depois teu prazer ainda por cima vai cair e a longo prazo tu vai ficar triste. Então se tu acumula muitos anos de muitos prazeres instantâneos, tu vai ficar num estado constante de tristeza. Deixa eu te dar um exemplo para tu entender. Digamos que tu é um cara que come um monte de bolinho super açucarado e um monte de coisa para ter um monte de prazer instantâneo. A curto prazo tu vai ficar feliz comendo aquelas coisas, mas a longo prazo tu vai ter uma tristeza constante de estar acima do peso. Se tu é um cara que usa muita droga, fica cheirando cocaína para ter muito prazer, a curto prazo, naquela hora que tu cheirou, tu vai ficar muito feliz. Mas a longo prazo tu vai ter um estado constante de tristeza por ser um viciado. E a vida é tudo assim. Tu gasta um monte de dinheiro agora, tu vai ter um monte de prazer. Tu vai ser muito feliz naquele dia. Mas depois, a longo prazo, tu vai estar num estado constante de estar preocupado porque tu não tem mais dinheiro. A maior parte das pessoas está afundada, está debaixo d'água, está no fundo de um poço de um monte dessas tristezas constantes. Entende? Elas estão constantemente tristes por estarem acima do peso, constantemente tristes por terem gastado muito dinheiro, constantemente tristes por não terem passado na faculdade que queria, porque na hora elas ficaram fazendo festa para ter felicidade na hora e sacrificaram a felicidade a longo prazo de ter passado no curso que eles realmente queriam. Então a maior parte das pessoas elas estão afundadas nessa tristeza constante. Então como que a gente resolve isso? A gente resolve com o contrário. A gente resolve se afundando em prazeres, em felicidade a longo prazo e constante. Como? Resistindo. Se tu deixar de comer os bolinhos, deixar de comer as coisas boas, e sacrificar não ter o prazer naquela hora, tu vai conseguir conquistar um corpo mais saudável, que vai te dar felicidade e saúde a longo prazo. E tu vai estar todo momento feliz quando tu se olha no espelho, confiante, recebendo elogios, num estado constante, natural, porque o natural não é ter esse pico assim de ficar comendo doce, natural de felicidade. Se tu sacrificar o prazer instantâneo de ficar batendo uma punheta e vendo pornografia, na hora tu não vai ter o prazer. Mas a longo prazo, tu vai ter um belo prazer de não estar vendo pornografia, porque só isso ajuda o teu cérebro, mas tu também pode ter uma namorada, uma mulher que se sente bem porque ela sabe que o seu marido não fica vendo pornografia, isso vai te dar uma felicidade a longo prazo. Cara, tem tantos... Tu deixa de usar droga, naquela hora tu não tem prazer, mas tu tem uma felicidade a longo prazo de saber que tu é saudável, que tu não usa droga. Tu não gasta dinheiro, tu economiza. Tu perde de comprar aquela bolsinha que ia ser legal por 5 minutos e tu conquista uma vida de felicidade por ter economizado. Pessoas que pensam a longo prazo tomam decisões mais conscientes, mais razoáveis. Isso aqui nem um investidor, um cara que investe na bolsa, um inventor. Todo tipo de pessoa realmente inteligente que conquista algo na vida é assim. São pessoas que deixam de ficar dançando, ficar só viajando, fazendo nada, para sacrificar um pouco de prazer e estudar, para no fundo conquistar algo na vida. Todo mundo que passa em medicina é uma pessoa um pouco assim. Uma pessoa que deixou de beber, que deixou de fazer um monte de coisa por um tempo,
e sacrificou esse prazer em troca de estudar, para passar no que ela realmente queria. E quando essas pessoas passam, elas sentem muito orgulhosas delas mesmas. Nossa, eu consegui fazer isso. E sentir confiante em si mesmo, cumprir as promessas que tu faz contigo mesmo, é isso que vai construir muita confiança e felicidade. Ok, então a solução é substituir os prazeres instantâneos de ficar comendo um bolinho, usando droga e gastando dinheiro, por prazeres a longo prazo. Mas eu já te aviso, a verdade é que muita gente não consegue fazer porque no início é muito difícil. Para muitas pessoas, a única felicidade da vida do cara, depois de trabalhar num trabalho que ele odeia e estar num casamento que ele nem gosta, é chegar em casa e poder jogar o joguinho dele. Então, quando ele tirar esse joguinho, a felicidade dele naquele dia vai ficar nenhuma e vai ser muito difícil. É quase o que acontece com um cara drogado. Tu tira a droga dele, ele quase que fica em abstinência, é a única coisa que importa pra ele. Ou a pessoa que não tem nada pra fazer e passa o dia inteiro vendo Netflix. Aí tu coloca essa pessoa pra fazer uma aula de jiu-jitsu, tocar um instrumento musical, ler um livro e é chato. É por isso que tem que ir aos poucos. Aos poucos. Tem um vídeo meu sobre isso que vocês podem ver clicando aqui, acho que eu consigo colocar aqui, que eu falo exatamente sobre isso. Por que tu recai? Por que as pessoas que querem parar de ver pornografia, elas caem de novo? Por que as pessoas que querem parar de beber, elas recaem de novo? Porque elas tentam fazer transições muito extremas. O cara passou o último mês se masturbando todo dia, por 30 dias. Agora, nesse mês, ele não quer se masturbar nenhuma vez. Que tal uma meta mais razoável? Ok, tu viu pornografia 30 dias num mês. Próximo mês, que tal tu ver 20 dias? Já é uma diminuição enorme. É um grande progresso, entende? Então tu tem que fazer metas razoáveis e de pouco em pouco para tu realmente conseguir substituir esses prazeres instantâneos. Experimentar diversas táticas e falar com várias pessoas. O grande segredo é tu conseguir resistir a esses vícios e prazeres instantâneos por uns 90 dias. Por quê? Porque se tu conseguir deixar de comer os bolinhos, deixar de comer as coisas que fazem mal, a bebida, as drogas, o bagulho, e aí tu começar uma dieta, e tu começar a treinar, e tu se esforçar muito por uns 90 dias, depois de 90 dias, tu vai olhar pro teu ombro, vai olhar pro teu braço e começar a ver uma veia. Tu olhar pro teu barriga, que tu nunca viu antes, vai começar a ver uns gominhos. Tu vai começar, pô, as pessoas vão falar alguma coisa, e isso vai te deixar feliz. Do nada, tu vai ter um prazer com uma coisa saudável, isso vai te motivar. Aí tu vai treinar mais, as pessoas vão te elogiar mais ainda, aí tu vai ficar um pouco mais bonito, aí já que tu tá treinando, tu vai querer dormir melhor, aí já que tu tá treinando, tu também vai querer comer melhor, aí a tua pele vai melhorar, tu vai ter menos espinhas, as pessoas vão perceber, as gurias vão começar a te olhar de um jeito diferente, aí tu vai ficar mais animado ainda com isso, aí tu vai pesquisar um pouco sobre skincare, porque já tua pele já tá um pouco melhor, tu vai pesquisar ainda mais sobre isso, aí tu vai começar a se vestir um pouco melhor, aí tu vai estar com uma postura melhor, porque tu tá treinando, tu vai estar mais forte, mais atraente, de repente tu vai arranjar uma namorada, aí tu vai ver como é que tem um relacionamento, tu vai ficar com uma guria, e as coisas vão cada vez mais melhorando. Aí já que tu tá ficando com uma guria, pô, tu vai falar melhor, tu vai ser um cara mais comunicativo, tu vai entender começar a transar melhor, e mesmo que ela termine contigo, tu vai estar mais preparado pra ficar com outras pessoas. O treino é uma bola de neve de coisas boas na tua vida. Tu só tem que vencer o início. O início de parar com os hábitos ruins é muito difícil. Mas com o tempo, quando a coisa for melhorando, vai cada vez mais acontecer coisas boas e vai virar essa bola de neve de coisas boas na tua vida. Tu só tem que vencer os primeiros 90 dias. Eu vou te dar mais uma razão pra tu começar essa jornada. A maior parte das pessoas nem gosta do que elas fazem. Os caras que jogam LOL odeiam o jogo, odeiam todo mundo que joga, todo mundo lixo, odeia esse negócio, eu nem gosto desse jogo. As pessoas que ficam todo o tempo deslizando no TikTok, elas nem sabem porque elas estão deslizando. Elas estão mindless, sem nenhum cérebro deslizando. Elas vão lá e o banheiro quando elas estão deslizando. Tu tá procurando o quê? Não sei, elas só ficam deslizando e tal. Quando vê, elas passaram 1 hora ali, passaram 2 horas ali. Elas nem sabem o que elas estão fazendo, cara. As pessoas que ficam comendo um monte desses doces, um monte dessas coisas, muitas delas nem gostam daquilo de verdade, entendeu? Elas gostam simplesmente na hora. Entende? Mas é uma coisa muito pequena. É que nem o cara que se masturba e vê pornografia. Na hora tá bom, logo que ele acaba já é tipo, ele se arrepende. Ele se sente mal, ele se sente um lixo. As pessoas às vezes nem gostam do que elas estão fazendo. De verdade. E elas mesmas percebem. É por isso que elas começam a odiar a própria vida. Porque se tu passa o dia inteiro se masturbando, vendo pornografia, jogando videogame, vendo Netflix, comendo doce, com o tempo, o prazer dessas coisas também vai ficar insuficiente. E igual tu vai começar a não gostar da tua vida e se sentir vazio. O vazio vai te perseguir, não importa pra onde tu vá. Não tem como tu se afundar em droga, em prazer instantâneo, a ponto de se privar do vazio. O vazio vai chegar até em ti. E alguma hora essa mão vai tentar te puxar pro teu propósito, pra tu fazer coisas boas e pra tu ter uma felicidade a longo prazo saudável. Porque isso tá dentro do teu cérebro. Ele vai te puxar pra tentar fazer isso. Então é melhor que tu comece agora do que tu se permita se afundar tão fundo num buraco de prazer instantâneo. Dá uma olhada nos capítulos desse vídeo, nas timestamps do YouTube, nos horários, e dá uma olhada no título de cada uma. Revê todos os princípios desse vídeo e aplica eles. Eu prometo que a tua vida vai mudar. Se tu quiser que isso aconteça de maneira melhor e mais rápida ainda, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem um link pro meu Discord de graça, onde tem mais de 22 mil pessoas, jovens em mais sua maioria, querendo mudar, querendo se tornar melhores. E se tu quiser que isso aconteça de uma maneira melhor e mais rápida ainda, dá uma olhada na minha página de venda da Academia Veritas, o meu único produto, onde tem pessoas que estão verdadeiramente dispostas a mudar de vida. E eu ajudo elas com caos, aplicando esses conceitos na personalidade, na vida delas. Isso era exatamente o que eu precisava quando eu estava no início da minha jornada. Eu via vários vídeos, mas às vezes eu não sabia aplicar isso na minha vida, eu estava perdido, eu não sabia por onde eu começar. Eu queria tanto que algum desses caras pudesse conversar comigo, eu pudesse conversar com esses youtubers e eles explicassem exatamente
como esses princípios podiam se aplicar na minha rotina e na minha vida. Então, se tu quer isso, dá uma olhada aqui no link na bio na Academia Veritas. E se tu gostou desse vídeo, eu tenho certeza que os meus outros vídeos vão te ajudar muito.